10 são os mandamentos da santa lei de Deus. Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito do último dos 10 mandamentos. É o mandamento da cobiça. Mas antes me permita lhe contar algumas curiosidades sobre os mandamentos. A primeira delas, hoje em praticamente todas as igrejas, esses mandamentos estão válidos. Textos do Novo Testamento são encontrados para embasar aquilo que os mandamentos ensinam, e as igrejas dizem que sim, o cristão precisa viver em conformidade com os mandamentos. Exemplo, se um cristão rouba, se um cristão mata, ele vai sofrer algum tipo de disciplina na igreja. Se ele adultera, ele vai sofrer algum tipo de disciplina na igreja. No entanto, as igrejas evangélicas, de forma geral, entendem que o quarto mandamento, que é o mandamento que fala sobre o sábado, não precisa mais ser observado. Nota-se, de forma muito interessante aqui, que não há apoio bíblico para esta crença. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos um verso sequer dizendo que o sábado não precisa mais ser observado. O que nós encontramos, sim, é Jesus vivenciando o sábado de uma forma muito especial, diferente da forma que os religiosos dos dias dele observavam o sábado. Essa diferença nós temos. Só que nós não temos nenhuma informação de que nós não devemos mais observar o sábado. E até uma curiosidade, a Bíblia diz em Isaías 66, versículos 22 e 23, que na nova terra nós vamos observar o dia de sábado. Essa é a primeira curiosidade. A segunda, nos mandamentos católicos, os mandamentos sofreram algumas alterações para eles se transformarem nos 10 mandamentos que a Igreja Católica tem hoje. O segundo mandamento, que fala sobre imagens de escultura, esse foi jogado fora, porque a igreja tem um monte de santos espalhados do interior da própria igreja. E o mandamento, o 10º mandamento que nós vamos estudar hoje, ele foi dividido em 2, porque como um foi jogado fora, precisaram dividir o 10º mandamento em 2. Se você não viu os outros vídeos dessa série, eu convido você a analisar cada um deles com muita atenção, com muito carinho, tá bom? Nós estamos sempre aprendendo, ninguém sabe tudo. E se você tiver algo para me ensinar a respeito do que eu falei nesses últimos vídeos, estou às ordens para aprender com você também. Na palavra de Deus, Êxodo 20, versículo 17, nós lemos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento, de uma forma assim bem direta, está falando da cobiça. No dicionário português, nós encontramos a seguinte definição para a cobiça: desejo imoderado e inconfessável de possuir, o que geralmente não se merece. Também é ambição, também é avidez. Desejo em ter as coisas é normal do ser humano. Desejamos ter uma família, um bom emprego, um bom local para morar. Porém, a cobiça é diferente. É o amor por coisas de uma maneira fora da proporção, fora do equilíbrio, fora do lugar. A pessoa cobiçosa, ela não se satisfaz com o que possui e ela passa agora a desejar aquilo que o outro possui. A minha família não é boa o suficiente, eu quero a sua. A minha esposa não é boa o suficiente, eu quero a sua. O meu carro não é bom o suficiente, eu quero o seu. O meu filho não é bom o suficiente, eu quero ser pai do seu filho. E pessoas que vivem assim, elas são extremamente vazias. Elas são pessoas tristes, são pessoas que estão sempre em busca de algo para realizar a sua vida, para poder trazer algum sentido para a sua existência. Queridos, a cobiça, ela é a maior porcaria que Satanás inventou. Todos nós somos capazes de conquistar, todos nós podemos conquistar com a bênção de Deus, só que é interessante notar que o cobiçoso sempre acha que o do outro é melhor, porque ele só olha o lado positivo das coisas do outro e ele só enxerga os aspectos negativos daquilo que ele possui. Então é um sentimento de infelicidade, é um sentimento de inadequação, de eu não consigo
ter a mesma realização que o outro tem, eu não consigo ser tão feliz quanto o outro é, que agora o meu desejo, a minha disposição é pegar aquilo que é do outro para mim. A cobiça, ela é a raiz de todos os pecados. Para vocês terem uma ideia, quando Caim matou Abel, Caim o fez porque Caim cobiçava o fato de que Deus ficou feliz com a oferta do seu irmão Abel e não ficou feliz com a sua oferta. Caim, na verdade, queria ter aquele sentimento que Abel teve do contentamento, da satisfação que Deus teve ao receber a sua oferta. E ao invés de dar uma oferta em conformidade com o pedido de Deus, por exemplo, ele prefere matar o seu irmão. É assim que acontece com roubo, é assim que acontece com adultério. Então a cobiça, nós temos que ser muito cuidadosos e devemos nos policiar para que nós não cobicemos nada do outro. Porque a cobiça, ela normalmente vai te levar, vai te encaminhar para um outro pecado, possivelmente mais grave ainda do que a cobiça. E eu gostaria de dar a você 4 sugestões para que você verdadeiramente consiga evitar a cobiça. Primeira sugestão, pare de se comparar às outras pessoas. Você é um ser único, criado à imagem e semelhança de Deus. Não deve estar se comparando a absolutamente ninguém. Segunda, não busque satisfação completa nas coisas deste mundo. Queridos, nós não somos daqui. Nós somos da pátria celestial. E não é aquilo que tem aqui que deve encher os meus olhos, que deve fazer a minha cabeça. Eu posso sim viver com os pés na terra, mas os meus olhos precisam estar no céu. A terceira coisa, alegre-se com aquilo que você já tem. Alegre-se e seja agradecido a Deus. Você tem um filho, agradeça a Deus por esse filho. Ame esse filho e torne ele o melhor filho do mundo. Você tem uma esposa, trate bem essa esposa, ame essa mulher, faça ela a pessoa mais feliz do mundo e ela vai te devolver a felicidade que você tanto almeja. Para de olhar para a mulher do outro, para de olhar para o filho do outro. Você tem um carro, de repente é um carro simples, está pago, levante as 2 mãos aos céus, agradeça. Que bom que você tem um carro. Ah, você não tem um carro, você tem uma bicicleta? Que bom que você tem uma bicicleta. Não, você não tem uma bicicleta, você tem 2 pernas e anda com elas. Agradeça a Deus pelas 2 pernas. Sabe, busque em Deus esse sentimento de gratidão para com aquilo que você já possui. Porque somente dessa forma você vai alcançar cada vez mais e cada vez você vai ter a bênção de Deus de forma mais presente na sua vida. Há pessoas neste mundo que têm absolutamente tudo, mas elas não têm paz, elas não têm felicidade, elas não têm realização. E talvez elas trocassem o carro importado delas pelos 2 sapatos velhos que você usa para ir e vir. Entende o que eu digo? E o último conselho, use aquilo que você tem. Use aquilo que Deus já lhe deu, não somente para a tua satisfação, para o seu bem-estar, mas use para abençoar a vida de outras pessoas, para a satisfação de outras pessoas, para fazer feliz outras pessoas. Olha o que a Bíblia nos diz. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo que nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão riquezas, um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, eu li aqui na Nova Versão Internacional. Busque no Senhor essa capacidade de pegar aquilo que você possui e dividir para abençoar a vida de outros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto dele sobre ti, te dê a paz, tenha misericórdia de ti e te faça mais do que vencedor com relação a este mandamento também. Me permite orar com você? Maravilhoso Deus, eterno Senhor, graças te damos por tudo que temos e por tudo que somos. Reconhecemos a sua bondade, reconhecemos o seu amor e neste momento nos entregamos ao Senhor.
pedindo ao Senhor para que nos guie, nos oriente e nos salve. Enche o nosso coração, Senhor, de gratidão. Enche o nosso coração de contentamento. Que nós não venhamos a desejar aquilo que pertence ao outro. Muito pelo contrário, que nós venhamos a desejar a Tua bênção sobre a nossa vida, para que com ela nós possamos alcançar qualquer coisa que o Senhor entender que é o melhor para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.